Obrigada, excelentíssimo senador Humberto Costa, senhora Cátia Albuquerque e demais membros da mesa. Eu gostaria de, em primeiro lugar, manifestar a solidariedade do Itamaraty com o drama que vem sendo vivido pela família Albuquerque. Nós somos muito sensíveis às dificuldades enfrentadas pelos nossos brasileiros no exterior. Dito isso, eu preciso, com toda franqueza, dizer que casos dessa natureza, que envolvem guarda e subtração de menores de nacionalidade brasileira no exterior, são dos maiores desafios enfrentados pela assistência consular brasileira. Porque, como bem disse o nosso colega Jorge Lima, nós temos limitações muito claras à nossa atuação em situações que envolvem disputa judicial e subtração de menores no exterior. A nossa competência é extremamente limitada. Isso não quer dizer, exatamente como disse o Jorge, que nós nos abstenhamos de intervir. Não, nós costumamos intervir nos casos, mas a verdade é o seguinte: o que quer que nós possamos fazer, o que quer que a nossa rede consular possa fazer, não atende às expectativas dos genitores brasileiros que se sentem vitimados nessas situações. O que eles querem, lógico, é o retorno da criança, de preferência a guarda integral e o direito de trazer para o Brasil. E isso nós não temos condição de garantir. Nós podemos prestar assistência, fazer visitas, acompanhar as audiências, verificar a situação pessoal e jurídica. É um apoio que nós damos, mas nós não conseguimos resolver a situação, nós não conseguimos interferir na decisão dos judiciários norte-americano, alemão, sueco, suíço, norueguês. Eu estou citando países em que nós temos casos dessa natureza, e é frustrante para os genitores brasileiros e é frustrante para nós também, porque as expectativas em cima dos órgãos do governo brasileiro e do Itamaraty, da nossa assistência consular, não são realistas. Se espera que nós tenhamos uma atuação que extrapola a nossa competência, e isso para nós é muito frustrante. Então, no caso da Amy Galvin, nós temos procurado prestar toda a assistência possível e está muito aquém do desejo da família. Nós sabemos disso. Nós não temos condição de garantir que que o judiciário e as autoridades americanas constatem que houve abuso sexual por parte do pai biológico, numa vez que, após várias investigações, as autoridades americanas não encontraram nenhuma prova. Então, essa é o principal argumento da Carla Giannini, de que ela retirou o menor para deixá-la livre do genitor americano por questões de abuso, mas as autoridades americanas, a quem cabe fazer essa investigação e chegar a alguma constatação, não chegaram a essa conclusão. Então, o principal argumento caiu por terra. E todo caso correu o seu processo normal no judiciário e junto às autoridades americanas competentes. De outra forma, ele correu verificando um caso de subtração não internacional, porém doméstica, de uma menor, que foi retirada da possibilidade de convívio do pai. É assim que as autoridades americanas veem o caso, foi assim que a Carla o caso dela foi tratado pelas autoridades americanas, e nós não conseguimos. Nós adoraríamos poder intervir, poder ter uma atuação decisiva, claro, adoraríamos, mas não podemos ter. Então, o que nós fazemos é paliativo, é acompanhar, é prestar o apoio, e nós sentimos que a Carla se afastou do consulado em Miami, do nosso assessor jurídico, quando viu que por mais que nós pudéssemos fazer, nós não teríamos como garantir a decisão que ela deseja.
Isso não impede que nós continuemos acompanhando o caso. E eu devo dizer que o parecer do nosso assessor jurídico na Flórida não é o que nós todos gostaríamos de ouvir. O parecer dele é que as perspectivas são as seguintes. A Carla deveria, segundo o nosso assessor jurídico, buscar reconquistar a confiança da Corte americana para, com o tempo, obter direito de visita sem supervisão. Hoje ela tem direito de visita supervisionada, que nós sabemos que é extremamente constrangedor para uma mãe visitar seu filho, seus filhos, com um assistente social estrangeiro, observando, criticando, tomando notas. Então, se perde toda a liberdade, toda a espontaneidade. São visitas bastante difíceis para os pais. Nós já ouvimos vários relatos. Mas essas são as regras norte-americanas. E, então, uma vez conquistada a guarda, a médio prazo, haveria a possibilidade de a Carla pleitear judicialmente, junto às autoridades americanas, a guarda compartilhada da Amy. Essa é a perspectiva a médio prazo. E, segundo o nosso assessor jurídico, esse é o cenário possível. A menos que surja um fato novo com relação ao pai biológico, nós não vemos uma outra alternativa, nós não conseguimos interferir, nós já tentamos dentro das nossas limitações, mas nós sabemos muito bem como isso é mal aceito. E eu gostaria de dizer que, segundo o assessor jurídico, o caso tem sido encaminhado de forma correta pelas autoridades americanas e nós temos certeza de qualquer intervenção política por parte do governo brasileiro, além de contrária ao direito internacional, poderia ser infrutífera, inclusive poderia ser contraproducente, mostrando uma tentativa irrealista do governo brasileiro de intervir num caso sobre o qual nós não temos elementos que nos embasem para fazer um protesto. Bom, dito isso, esse é o caso da Amy Galvin. Nós, pensando grande, acabamos de realizar, na semana passada, a primeira conferência sobre questões de gênero na imigração brasileira. Inclusive, tivemos a participação da Autoridade Central, do Ministério da Justiça, Secretaria de Política para as Mulheres, Secretaria de Direitos Humanos, Defensoria Pública, a Advocacia Geral da União. Um dos temas dessa conferência, que reuniu 30 lideranças brasileiras do exterior, foi questão de subtração de menores e guarda no exterior. E houve um consenso geral, inclusive tivemos representantes de países onde nós temos casos graves, como países escandinavos, Alemanha, Estados Unidos. E esse problema de guarda em casos de casamentos mistos, desfeitos com uma grande dose de tensão e beligerância por parte de ambos, né? Nós sabemos que quando há um divórcio amistoso, o problema da guarda é resolvido de outra forma. Então, esse é um problema muito comum na nossa comunidade no exterior, está no nosso horizonte, e a rede consular nossa em países, sobretudo na Europa Ocidental e Estados Unidos, vivenciam muito frequentemente. Então, o que nós nos propusemos a fazer, já não sobre casos específicos, mas pensando no geral, nós vamos agora fazer um esforço muito grande para fazer campanhas de esclarecimento junto à nossa comunidade brasileira sobre o que é a Convenção da Haia, o que acontece se alguém subtrair um menor e trouxer para o Brasil. Não é o caso da Amy, mas é o caso de dezenas de outros, como o Jorge mencionou. Há uma expectativa de que, trazendo um menor de nacionalidade brasileira para o Brasil, as autoridades brasileiras darão refúgio, abrigo, proteção e não mandarão de volta. É uma expectativa de que aqui seja o porto seguro desse menor brasileiro. O Jorge explicou muito bem que não é assim que funciona a Convenção da Haia. A Convenção da Haia não leva em conta a nacionalidade do menor. Então, se o país de... Estou concluindo. Esse aqui, depois de 9 minutos, ele necessariamente toca, mas a gente aqui não tem. Obrigada. Tempo. Obrigada. Então, se o país de residência de um menor brasileiro é na Suécia,
ele será devolvido para a Suécia, como acabamos de ter um caso um mês atrás de devolução para a Suécia. Então, é assim que funciona. A expectativa dos genitores brasileiros se baseia no desconhecimento dos meandros dessa convenção e da prática da nossa atuação. Então, nós nos dispusemos e vamos começar esse trabalho esta semana. Já temos a primeira reunião de seguimento marcada para quinta-feira. Nós nos dispusemos a fazer, primeiro, um material didático e muito claro sobre o que é que o governo brasileiro pode e não pode fazer, para que as famílias que sejam vítimas de casos como a Convenção da Haia e também o caso da EME, que, embora não envolva a Convenção da Haia na falta de uma subtração internacional, terá dificuldades e procedimentos muito semelhantes, para que elas saibam qual é o caminho a não ser seguido, que recursos serão desperdiçados buscando caminhos que não são viáveis. E quais são os caminhos viáveis? Infelizmente, essa é a realidade. Nós gostaríamos de aqui ter uma palavra de maior conforto, de fazer uma promessa, mas seria, eu devo dizer, leviana. Nós fazemos qualquer promessa de que o governo brasileiro vai intervir e vai conseguir reaver a guarda da criança. Não vai, infelizmente. O que nós podemos fazer aqui é manifestar o nosso total disposição de acompanhar a família Albuquerque ao longo de todas as dificuldades. Caso a Carla queira se reaproximar do consulado em Miami, nosso consulado está absolutamente à disposição, nosso assessor jurídico, mas nós dentro de todas as limitações mencionadas. Bom, muito obrigada.